Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos ministros e suas congregações que estão em diferentes lugares, em diferentes países. E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde se encontre, na República Mexicana. Hoje é um dia de vitória, no qual se comemora a maior vitória da parte de Deus por intermédio de Cristo a favor da humanidade, da qual estaremos falando no nosso estudo bíblico sobre o tema Jesus Cristo ressuscitado e sentado à direita do poder de Deus. Mas antes disso, teremos um documentário, um vídeo da construção da grande tenda catedral em Cayey, Porto Rico, para que vocês possam ver como vai a construção deste importante projeto que está sendo realizado para a glória de Deus, para a glória de Cristo, nosso Salvador, pelo qual peço que passem o documentário desta ocasião, para que possamos ver o apoio que estão dando a esse projeto, que segue bem adiantado. Adiante com o documentário. Erguida e imponente se levanta en Cayey la estructura de un edificio que una vez concluido a nivel mundial será único en su tipo. 46 arcos principales en acero estructural galvanizado. 1.500 toneladas de acero estructural y 1.500 toneladas de acero de refuerzo sostendrán 42.000 metros cuadrados de lona tensionada. Sin duda, la construcción de este edificio es un reto que día a día empuja hasta el límite a todos los involucrados. Después de un cuidadoso proceso de preparación, llegó el inicio de una de las etapas más esperadas en la construcción,
la instalación del primer paño de lona en la edificación. Un momento muy importante que fue seguido en vivo por miles de personas a través de una transmisión especial que se dio el jueves 24 de marzo desde Puerto Rico para todo el mundo. Hemos anhelado este día llegar y llegó. Y es la instalación de esta primera lona de 40 pies de ancho por 400 pies de largo. Para nosotros pues esto es un motivo muy pero que muy importante, ya que pues como les dije ahorita marca una etapa, un comienzo de una etapa, y otras etapas más se abren, como la de la construcción del púlpito, y esa área ahí donde va el púlpito. O sea que muchas etapas se abren con este comienzo de hoy, que un día como hoy recordamos allá en el 1963, un domingo 24 fue el día que se predicó por el reverendo William Branham, ungido por el Espíritu Santo, el séptimo sello. Y qué coincidencia que hoy estamos empezando esta etapa tan importante, un día como hoy, el cual se abrió el séptimo sello allí, fue predicado el séptimo sello. O sea que es un día pues muy clave, muy importante, muy significativo para todo el pueblo de Dios. Muy buenos días. Muito bom dia, amados irmãos aqui presentes e os que estão através do satélite e a Miguel Bermudes Marim, missionário do Senhor deste tempo final, e a todos os ministros e igrejas que estão reunidos nesta ocasião, que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, e nos use grandemente em seu programa divino correspondente a este tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é uma grande bênção estar aqui com vocês nesta ocasião, para desfrutar com vocês estes momentos em que se levantará o primeiro lance de lona da grande tenda catedral. No tempo do rei Davi, o rei, assim como Moisés tinha recebido a revelação da construção de um tabernáculo, e também Noé tinha recebido a revelação da construção de uma arca para escapar do juízo divino que viria sobre a terra, que era o dilúvio. Assim também Moisés recebeu a revelação da construção de um tabernáculo para a morada de Deus no tabernáculo, dentro do lugar santíssimo, em cima do propiciatório, entre os dois querubins de ouro, para dali manifestar-se ao sumo sacerdote e a Moisés, e dali falar com a glória de Deus entre o povo hebreu. Assim, vemos que mais adiante, Davi também recebeu a revelação da construção de um templo, recebeu a revelação e a planta, e assim por diante. E ele começou a preparar tudo para a construção. Preparou ouro, prata, bronze e tudo que correspondia para a construção. E quando chegou no tempo de começar, Deus lhe disse: tu não construirás este templo, porque tu derramaste muito sangue. Teu filho Salomão o construirá. E a Salomão, Deus colocou sobre o trono de Davi, porque quem construiria o templo seria um rei, como Moisés era o líder do povo. O líder do povo nesse tempo, então, seria Salomão. Para esse tempo da construção,
lá do templo em Jerusalém, o templo onde Deus estaria morando, dentro do lugar santíssimo, em cima do propiciatório, que veio a ser a alma do templo, onde Deus mora, que é a parte mais importante do templo, e, consequentemente, correspondia a Salomão construir esse templo, porque ele era o rei que estava sobre o trono de Davi, ou seja, que o filho de Davi correspondia a essa construção do templo naquele tempo. Nós estamos num tempo muito importante entre o cristianismo, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo, depois de passar por diferentes etapas entre os gentios, 7 etapas, agora se encontra na etapa de pedra angular. Recordem que o templo de Deus é a Igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. E, consequentemente, agora nós chegamos, depois de passarmos pelo lugar santo com as 7 eras da Igreja, nos encontramos no lugar santíssimo, onde Deus morará em toda a sua plenitude, no lugar santíssimo. E de cada lado estará cada um dos querubins cobertos de ouro, que representa os ministérios de Moisés e Elias, neste tempo final, para a era da pedra angular, para a era do lugar santíssimo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que para o tempo final haverá uma reunião muito grande do povo de Deus, uma bênção muito grande, que será a vinda do Espírito Santo, a vinda do Senhor ao seu templo espiritual, à sua igreja, na era de pedra angular, era do lugar santíssimo do templo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como foi para a morada no lugar santíssimo, que ele veio no tempo de Moisés, ao tabernáculo, e depois para o templo de Salomão, veio ao lugar santíssimo também. E para este tempo final, a vinda do Senhor é para o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E a sua igreja estará se reunindo em todos os países, esperando a sua vinda. E haverá uma grande tenda catedral que viu o reverendo Lambrana, e viu ali chegando o Espírito Santo para morar no meio da sua igreja em toda a sua plenitude, e dentro de um lugar pequeno se manifestar, realizando o que está prometido para esse tempo final. Portanto, nós estamos no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos, no tempo onde o Senhor virá como ele veio ao tabernáculo que Moisés construiu, para morar no tabernáculo dentro do lugar santíssimo, como no templo de Salomão, onde a presença de Deus veio, a Shekinah, para morar no lugar santíssimo, em cima do propiciatório, entre os 2 querubins de ouro. E para este tempo final, a vinda é ao lugar santíssimo, que é a era de pedra angular, para morar em toda a sua plenitude, no meio dos ministérios, das 2 oliveiras, em cima do propiciatório, da arca, do pacto. Portanto, estamos num tempo maior e mais glorioso, onde haverá uma grande tenda catedral, conforme a visão que teve o reverendo Lambrana, onde viu a presença do Senhor vindo a esse grande lugar, a esse pequeno lugar que estava dentro dessa grande tenda catedral. Portanto, agradecemos a Deus a bênção e o privilégio que nos deu de vivermos no tempo da era de pedra angular, para trabalharmos em prol do programa divino, correspondente a este tempo final, e chegarmos a ver
a manifestação de Deus em toda a sua plenitude neste tempo no qual nós estamos vivendo. A Davi não lhe foi permitido construir o templo, senão ao filho de Davi. Embora Davi deu a planta para ser construído, sabemos que o reverendo Lambrana teve mostrada para ele a visão da grande tenda catedral. Ele a viu e viu a presença do Senhor vindo a esse lugar, mesmo que ele tenha buscado todos os meios para tornar essa visão uma realidade, não lhe foi permitido esse privilégio. Porém, foi dado a ele a conhecer que seria mais adiante o cumprimento dessa visão. Aí é onde receberemos a fé, para sermos transformados, porque estará a presença de Deus para derramar suas bênçãos sobre o seu povo, sua igreja. O que será visto através dos satélites e da internet, para os diferentes grupos e congregações, crentes em Cristo nosso Salvador, em todos os países. Portanto, esperamos as bênçãos de Deus, trabalhando no projeto da construção da grande tenda catedral. Todos somos úteis no programa de Deus, quando temos o coração colocado no programa divino, trabalhando com amor para Deus. Tudo que fizerdes por palavras ou por atos, fazei tudo no nome de Jesus Cristo. Isso é que foi dito em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Portanto, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós trabalhamos no programa de Deus e agradecemos a Deus o privilégio de trabalharmos no seu programa correspondente a este tempo final. Hoje será levantado o primeiro lance da lona da grande tenda catedral, o que será de alegria para as nossas almas em vermos que já está se levantando a lona da grande tenda catedral, o que agradecemos a Deus, que nos permite estarmos vivos para vermos como vai se cumprindo essa visão, que é a base para esse projeto de construção da grande tenda catedral. Que Deus lhes abençoe a todos vocês, irmãos e amigos aqui presentes, e também de todos os demais países, e que Deus lhes recompense pelo apoio que estão dando ao projeto da grande tenda catedral. Que Deus lhes recompense em seu reino grandemente. Que tudo que façam transcenda ao reino de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe e lhes guarde, aos que estão aqui presentes e aos que estão em outros países. Y te sigue usando grandemente en su obra en este tiempo final. En medio de una gran expectativa entre los trabajadores, se empezó a levantar el primer paño de lona, marcando el comienzo de esta importante fase. Hemos llegado al momento, pues, esperado por todos, de subir este primer paño de lona, así que dejamos con nosotros para que nos dé ya el aviso de subir al que está el operador, a Elías, para que él le dé el comando de subir con la grúa este primer paño de lona. Adiante, Elias, para instalar o primeiro lance da lona instalado na grande tenda catedral.
El viernes 25 de marzo, durante el proceso de instalación de la lona, los obreros tuvieron que enfrentar algunas situaciones inesperadas, pero comprensibles por la envergadura del proyecto. Hoy viene el 25 de marzo, estamos aquí ya acercándonos a la hora del mediodía. Tuvimos que parar la instalación de la lona, el estiramiento. Nos topamos con el factor viento el día de ayer por la tarde y el día de hoy, esta mañana. Verdaderamente fueron momentos de tensión por el viento y se están fabricando estas piezas para colocar ahí un I-board. Por el I-board pasar entonces un cable de una eslinga de media pulgada, con la cual va a estar tensada tanto en el lado oeste como el lado este, el ancho de los 40 pies del paño de lona, donde va a correr entonces la lona con las piezas que mandaron la compañía de Vedeas. Estas piezas pues son muy clave porque nos da la tranquilidad, la seguridad de que la lona, algún viento no se la vaya a levantar, aunque ya hay unas sogas encima que son las de control de viento, pero aún así no fueron capaces de controlar la cantidad de viento, la velocidad del viento que ocurre a los 75 pies de alto. Así que por eso fue que tuvimos que detenernos, fabricar las piezas aquí. Gracias a Dios que tenemos la maquinaria para eso. Ya terminamos de fabricarlas, ahora nos disponemos a subir arriba para instalarlas en linga y continuar con la tensión de la lona. Ya son las 7:40 de la noche. Estamos ya preparados con las piezas que se prepararon en el taller el día de la mañana de hoy. Ya está todo fijo, ya pusieron los I-board que faltaban. Ya estamos disponiéndonos ya para darle ese alón que tanto estamos esperando, aunque ya hicimos un tramo de por lo menos una cuarta parte de los 200 pies hacia el lado norte. Pero ya nos estamos disponiendo ahora, y a pesar de la inclemencia del tiempo, vamos sí o sí a estirar esta lona esta noche en estos 200 pies. Los próximos 200 pies los vamos a preparar desde bien temprano mañana en la mañana para tener ya los 400 pies listos el día de mañana, sábado 26 de marzo. Estamos ready, muchachos. Vamos a ver cuántos pies puso. Vamos a dar los próximos 6 pies. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Espérate, dime. ¿Qué pasó? Ok, vamos ahora. 1, 2, 3, dale, 6 pies. Estamos acá ya en la recta final de alar la otra parte de los 400 pies de lona de este primer paño. Nos falta ya muy poco por llegar. Para. Ok, vamos con calma entonces. ¿Cuánto? ¿3 pies? Es que la luna se sigue bajando, que venga y pase ese primero, Pásate por ahí, sí. Y ya pues estamos casi el día de hoy, sábado 26 de marzo de este año 2016, casi estamos por terminar de abrir completo el paño. Cabe señalar que alrededor de 2,5 metros más o menos, o 3 metros, queda despegado del tubo en ambos lados. Esa es la tensión que hay que darle a la lona con unas herramientas especiales para darle la tensión exacta, no es ni más ni menos, hacia el lado sur y hacia el lado norte. A la misma vez se va a poner los killer track que van corriendo de norte a sur con los tornillos especiales para eso, y ahí se hace la tensión en ambos extremos. Ya este paño prácticamente en el día de hoy está quedando como fue planeado, gracias al Señor que luego de detenernos a mediodía por un fuerte viento, se calmó, el día se arregló, tenemos una tarde hermosa, preciosa, que en realidad pues ha sido de grande bendición este día, y logramos la meta
del día de hoy sábado lograr culminar, abrir este paño, dejarlo listo, amarradito. Finalmente, el sábado pasada las 8 de la noche y después de largas horas de trabajo, llegó el momento tan esperado por todos. ¿Cómo se sienten al terminar y concluir con la primera parte de la instalación del primer paño dentro de esta construcción? Nos sentimos bien contentos, yo sé que todos los muchachos se sienten bien contentos sabiendo que es una visión de Reverendo William Marion Branham, la cual pues en estos días como uno está trabajando en ella, uno lee el libro de cita y ve esa visión y la lee y uno está palpando lo que es la tela y el trabajo que estamos haciendo. Es de gran emoción para cada uno de nosotros y de gran estímulo para seguir dándole duro a este trabajo y poder terminarlo. Y gozosos de seguir trabajando y felices y alegres de estar trabajando y sabiendo que hay un pueblo en Latinoamérica que está orando con nosotros y están juntos trabajando porque están orando por nosotros y lo sentimos ese apoyo espiritual del pueblo latino en este proyecto. Y gracias para todos ellos. ¿Qué le dirían a los hermanos de América Latina? Que le echen muchas ganas porque falta y el tiempo es corto y aprovechemos este tiempo que Dios nos está dando hoy en día. Bueno, nos sentimos muy contentos, agradecidos a Dios, que nos dio la victoria en el día de hoy, de concluir la instalación de este paño. Llevamos mucho tiempo ya trabajando desde el grupo, que ha estado desde el comienzo en la estructura de acero, y trabajando en la instalación de todo lo que es el edificio, toda su parte. Y esta parte pues fue para nosotros muy importante, siempre habíamos pensado en ella, trabajando en el acero. Bueno, para nosotros es un privilegio que Dios nos ha permitido trabajar en esta construcción, sabiendo que está representado cada uno de ustedes en el trabajo que estamos haciendo. Somos un grupo que diariamente nos reunimos en la mañana, nos encomendamos a Dios, pedimos su guianza, y le pedimos que todo lo que hagamos sea dirigido por Él y cada uno cooperando, uno siempre con el otro. Y para nosotros es un privilegio, una bendición que Dios nos haya dado este privilegio de estar trabajando en esta construcción de la Gran Carpa Catedral. Soy superintendente de la compañía Bel Air por 10 años. Bel Air es una multinacional y hemos viajado a muchos países en Sudamérica, Norteamérica. Llevamos 10 años en este campo de supervisión, de consejería, de instalación, de inspección. ¿Cuál ha sido el proceso de la instalación de este primer paño de la lona que va a cubrir toda la estructura de la Gran Carpa Catedral? Fue un proceso un poco experimental a base del clima, porque no esperábamos que el clima fuera tan rudo con nosotros en un momento. Así que ya teníamos un protocolo de instalación, pero tuvimos que modificarlo y eso nos demoró un poco. Pero ya entendemos lo que está pasando y ahora vamos a ser un poco más audaces y más eficaces en cuanto al sistema que hemos creado. ¿Con qué situaciones se presentaron en esta primera parte? Situaciones de mucho viento, alto viento, lluvia, la noche, oscuridad, poca visibilidad. La pudimos solucionar con las torres de luz y crear el conjunto, porque es el primero, ¿sabes? El primero es el proceso de entrenamiento y de enseñanza para todos. Edificios de esta magnitud y de este tamaño se pueden comparar a estadios de fútbol americano, estadios de balompié en Sudamérica. Todo se basa en estadios porque nunca hemos estado en una situación de crear un anfiteatro, una iglesia de este tamaño. Esto es comparado yo lo comparo como un estadio, una mega construcción. ¿Cuánto tiempo se estima para el montado de cada uno de los paños?
el tiempo, en realidad, con el sistema que hemos creado, vemos que cada paño puede tomarse entre 3, 4 días, 5 días, porque es un proceso de abrirlo, asegurarlo, anclarlo y detalles. Vimos que o projeto da grande tenda catedral está bem adiantado, pelo qual agradecemos a Deus por essa bênção de já estar se colocando a lona da grande tenda catedral. Nosso apreço e agradecimento a todos os que estão respaldando este projeto, todos de diferentes países e os aqui presentes. Para esta ocasião, lemos e para esta ocasião, nós teremos também a Santa Ceia e o lava-pés em memória de Cristo e da sua obra de redenção. Agora leiamos sobre a ressurreição de Cristo. Sobre a ressurreição de Cristo, em São Mateus capítulo 28, versículos 1 ao 10, e diz: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. A Galileia, allí le veréis. He aquí os lo he dicho.
E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Continuamos aqui. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide a dizer a meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para o estudo bíblico de hoje, domingo de escola dominical, é Jesus Cristo ressuscitado e sentado à direita do poder de Deus. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Jesus Cristo ressuscitou. Não está na tumba onde o colocaram. Porque assim estava escrito que o Messias faria, e assim se cumpriu. Cristo ressuscitado e depois sentado à direita do poder de Deus. Cristo teve de vir à terra para morrer, conforme ao programa divino, para realizar a obra da redenção. Na qual ele tomou os nossos pecados e se fez mortal. Porque o salário do pecado é a morte, pelo qual ele tinha de tomar os nossos pecados para poder morrer. Morrer pelo ser humano que tinha pecado e havia caído lá no Jardim do Éden. Na queda do Jardim do Éden, se perdeu a bênção de vir à terra com vida eterna. Então, o ser humano daí em diante esteve vindo sem a vida eterna, mas com uma vida temporária e, consequentemente, com um corpo temporário na permissiva vontade de Deus. Pois o programa divino é que o ser humano venha com um corpo eterno, imortal, incorruptível, para que viva eternamente nesta terra. Assim é o programa original de Deus para os filhos e filhas de Deus, os quais estavam eternamente nos genes do pensamento divino para serem manifestados neste planeta Terra com vida eterna. E, porquanto os pensamentos do Pai Celestial
de Deus passam al ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, ao anjo do pacto, que é o Espírito Santo, para serem materializados todos os pensamentos, os genes do pensamento divino dos filhos e filhas de Deus passaram ao anjo do pacto. Recordem que ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, que é o anjo do pacto, que é Cristo em Espírito Santo, que é Cristo no seu corpo angelical, e que é chamado Filho de Deus. Por isso, em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Deus fez o universo por meio de quem? De Jesus Cristo, que é o anjo do pacto, que é o Espírito Santo, antes de vir à terra, no corpo de carne, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, a imagem de Deus é Cristo em espírito, no corpo angelical, no corpo teofânico, que aparece em forma de luz, em forma de coluna de fogo, que aparece na forma de luz, na forma de coluna de fogo, e em outras ocasiões aparece na forma de um homem de outra dimensão. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui nos mostra que logo depois de Cristo ter efetuado a purificação dos nossos pecados com seu sacrifício na cruz, depois de ter ressuscitado, subiu ao céu e se assentou à direita da majestade de Deus. Por isso, Cristo, logo depois de ter ressuscitado e aparecido aos seus discípulos e enviá-los a pregar o Evangelho, disse-lhes: todo poder me é dado no céu e na terra. Porque quem tem todo o poder em um reino é quem está assentado no trono. O rei, e consequentemente todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra. Portanto, Cristo, como o segundo Adão, depois de ressuscitado, como o grão de trigo, que é semeado na terra e leva muito fruto por meio da planta de trigo, conforme a São João, no capítulo 12, versículo 24, que nos diz: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica sozinho. Mas se cai na terra e morre, muito fruto leva.
la ley de la siembra y de la cosecha E na lei da semeadura e da colheita, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, presenta a Cristo como e daí em diante, las primicias. apresenta a Cristo como as primícias. Cristo las primicias, y por eso Él es el primero Cristo as primícias. E por isso ele é o primeiro da ressurreição à vida eterna. E, consequentemente, para nunca mais morrer. Ele é a gavilla mecida. Ele é o molho movido do capítulo 23 de Levítico. Capítulo 23, verso de capítulo 23. Vamos ler isso. Vamos a leerlo. E recordem que recuerde que las fiestas hebreas nas festas hebraicas contém los misterios divinos. os mistérios divinos que mais adiante se materializariam no programa divino. Dice capítulo 23 de Levítico, no capítulo 23 de Levítico, versos 9 en adelante, do versículo 9 em diante, esta é a terceira festa. E o Senhor falou a Moisés. A primeira festa é a festa da Páscoa. Que está no capítulo 23 de Levítico, nos versículos 4 e 5. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa que foi realizada no Egito, entre as 2 tardes do dia 14 de Abib. Êxodo capítulo 12, do versículo 8 em diante. E agora, uma vez ao ano, se comemorava, por ordem de Deus, a Moisés para o povo. Quando João o Batista viu a Jesus em São João, no capítulo 1, versículos 27 em diante, ele esteve anunciando que depois dele viria um, do qual ele não era digno de desatar a correia do seu calçado. E quando ele o viu, ele já havia dito: entre vós está um, o qual vós não conheceis. E quando o viu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro Pascual, que cada pai de família sacrificou lá no Egito, cada hebreu, para a preservação da vida do primogênito do lar.
e que depois se comemorava essa Páscoa uma vez por ano no meio do povo hebreu. Agora o Cordeiro Pascual, que tipificava ao Messias Príncipe, se fez uma realidade com a vinda de Jesus à Terra. E a sua apresentação diante de João para ser batizado. Apareceu ali o tipo e figura, feito uma realidade em Jesus de Nazaré, o qual, conforme ao programa divino, tinha de morrer para a preservação da vida dos primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E sendo que Cristo teria uma descendência como o segundo Adão, assim como o primeiro Adão teve uma descendência, mas Adão e Eva, ao pecarem, perderam a vida eterna para a sua descendência. Por isso todos morrem em Adão, ou seja, em Adão, todos vêm sentenciados a morrer. Mas em Cristo, segundo Adão, todos são vivificados e todos são trazidos à vida eterna. E por intermédio do segundo Adão, encontramos que por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todos são redimidos, são restaurados à vida eterna. Todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, os quais tiveram de passar por essa etapa, onde não há vida eterna na terra, por meio do nascimento natural através dos nossos pais terrenos, porque a vida eterna a perderam quando Adão e Eva pecaram, embora Adão e Eva não estivessem adotados. E por meio do segundo Adão, nós somos restaurados à vida eterna. Todos os que viriam a formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo seriam os que estavam na mente de Deus para serem manifestados na terra como filhos e filhas de Deus. Ou seja, eles estavam eternamente em Deus. E quando o anjo do pacto se manifestava, Deus estava no anjo do pacto. Portanto, aí estavam também essas pessoas, que seriam os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, os filhos e filhas de Deus, os quais não podem se perder, os quais e dos quais Cristo disse que são as suas ovelhas que o Pai lhe deu,
para que as busque e lhes dê a vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. São Mateus capítulo 18 e também 19. E também em São João capítulo 10, versículos 27 ao 30, onde nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E lá no tempo de Adão, nós podíamos ter vindo se Adão e Eva não pecassem. E o anjo do pacto tinha que se fazer carne, o qual é Jesus Cristo, que tinha de se fazer carne no tempo de Adão, se não pecasse. E por meio de Cristo, o primeiro filho que apareceria a Adão e Eva, viria a descendência de Deus, ou seja, que você e eu viríamos naqueles tempos passados, mas com vida eterna, com corpos eternos, imortais e glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo. Mas o pecado entrou, o qual deu lugar também, além de dar lugar à morte, e aqui a descendência de Adão e Eva se tornasse mortal, pelo qual não poderíamos vir naquele tempo, senão neste tempo no qual estamos vivendo, para entrarmos no novo pacto e sermos cobertos com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, o nosso Salvador, o qual veio à terra como a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, para a preservação da vida eterna de cada um desses atributos divinos, desses genes do pensamento divino que se materializariam em seres humanos. Quando Cristo estava na terra, eu estava nele. E cada um de quem? Cada um de vocês também. Quando Cristo foi batizado por João, ali nós também estávamos. Assim é a descendência de Deus, os filhos de Deus. Assim como a descendência de Adão. Vejam que estava nos genes de Adão. E passaria em diferentes gerações. E nós entramos nessa genética de Adão para estarmos numa temporada, por um tempo, na permissiva vontade de Deus. Porém, a genética para a vida eterna no corpo eterno é a de Cristo e, consequentemente, a de Deus. Pelo qual, porquanto a vida está no sangue, o Espírito Santo, que é a vida do sangue,
a todos los creyentes en vem Cristo. por meio do novo nascimento Vean ustedes, a todos os crentes em Cristo nascidos de novo. que es el Espíritu Santo, Vocês vejam que a vida do sangue, que é o Espírito Santo, a cada vem para selar a cada um no reino de Deus, de la redención. para o dia da redenção. Todo ese programa divino Todo esse programa divino estaba sellado en Dios, estava selado em Deus, na mente de de Deus, la mente de Dios, e passou da mente de Deus a Cristo, ao anjo do pacto, ao Espírito Santo, ser para ser materializado en el reino no reino de Deus. de Dios. Por eso, cuando Cristo Por habla isso, con Nicodemo, quando Cristo falou com Nicodemos, em São João, no capítulo 3, versículos 1 ao 6, lhe disse: no puede entrar al reino de Dios. quem não nasça de novo não pode entrar no reino de Deus. Tierra, no nacimos en el reino de Dios. Quando nascemos nessa terra, não nascemos El reino no reino de Deus. de este mundo. Nascemos no reino deste mundo que não tem a vida eterna. Pero para entrar al reino Mas de Dios con para vida eterna, entrar no reino de Deus com vida eterna, se requer nascer de novo. nacer Nascer da água e do Espírito. porque primero Porque en el programa divino no programa divino, se tiene que tener, para se ter a vida eterna, para vida eterna se tiene que tener primeiro primero el Espíritu. Tiene que nacer en el Espíritu primero. tem de se ter o Espírito. Tem de se nascer primeiro no Espírito. Depois, Recibirá el cuerpo no final, físico receberá o corpo físico eterno e mortal glorificado. e glorificado. El mismo orden A mesma ordem en que vino Adán em que Adão veio y en que vino Jesucristo. e em que veio Jesus Cristo. Primero Cristo en cuerpo angelical y después, más adelante, en cuerpo físico Vejam que primeiro Cristo nació. no corpo angelical e depois, mais adiante, no corpo físico, Dios ele nasceu. en su imagen es Dios en su Essa é a ordem de Deus. Deus em sua imagem. el ángel del pacto, su cuerpo angelical. É Deus o seu corpo angelical, que é Cristo. O anjo do pacto, o seu corpo angelical. E Deus na sua semelhança física, é Deus no seu corpo físico. No corpo de Jesus, o qual Ya está já está glorificado. glorificado. Y cada creyente en Cristo, a imagen y semejanza de Dios es cada creyente con su cuerpo. E cada crente em Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Cada crente em Cristo com seu corpo espiritual, del cielo, o seu Espírito do céu, o Espírito Santo, luego que ha recibido el Espíritu ha entrado al reino de Dios. e logo depois que recebeu o Espírito, entrou no reino de Deus com vida eterna. El cuerpo físico glorificado E falta o corpo físico glorificado. de Dios ya la recibió el Espíritu Santo. A imagem de Deus, La semejanza o Espírito Santo, el cuerpo físico já recebeu. igual E falta a semelhança física. O corpo físico glorificado, semelhante ao corpo físico glorificado de Jesus Cristo. para todos los hijos, hijas de Dios. Tudo isso é o programa de Deus para todos os filhos e filhas de Deus, pelo qual Cristo teve de vir para morrer e nos redimir lá na cruz do Calvário, para depois poder produzir Producir el nuevo nacimiento, o novo nascimento alma. em cada alma de Deus. El alma es la simiente de Dios. A alma é a semente de Lo Deus. más importante É o mais importante que nós temos.
O espírito é um corpo de outra dimensão. E o corpo físico é um corpo desta dimensão. Mas os crentes em Cristo recebem o Espírito do céu, o Espírito Santo, o corpo angelical teofânico, e depois receberão o corpo físico glorificado, com vida eterna e jovem para toda a eternidade, para o qual Cristo veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. No primeiro dia da semana, que é domingo. O domingo é o dia de vitória, o dia da ressurreição, o dia em que Cristo se levantou dentre os mortos, dia em que o Espírito de Deus ressuscitou o corpo de Jesus e o ressuscitou glorificado, subiu ao céu, apresentou o seu sangue lá, e logo depois apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Ele aparecia em todos os domingos. E não se sabe se em algum outro dia da semana. Cristo ressuscitado é a vitória de Deus por sua igreja, para restaurar a todos os crentes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, restaurá-los à vida eterna no reino de Deus. Nenhum deles se perderá. Potencialmente, nós já estamos transformados, potencialmente. Isso se materializará em breve, neste tempo final. Com a vinda de Cristo à sua igreja, com o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, para fazer a sua reclamação por tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, fazer a reclamação de todos os filhos e filhas de Deus que são parte do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Por isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, com todos os crentes, é a igreja do Novo Testamento. O povo espiritual. Israel é o Israel físico, mas o Israel espiritual é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sob o novo pacto, coberto com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, nosso Salvador. Tem as bênçãos espirituais, as promessas de Deus para serem cumpridas no meio dela. E são reis, sacerdotes e juízes. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um reino de reis, de sacerdotes e de juízes. É chamada também a casa ou o templo de Deus. Porque Deus mora em meio da sua igreja desde o dia
Porque Deus mora no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes. E em cada crente em Cristo também. Cada crente em Cristo forma parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nas festas hebraicas está todo o programa divino. Vimos na festa da Páscoa, onde na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, São Paulo disse: porque a nossa Páscoa, a qual é Cristo, já foi sacrificada por nós. E vejam como essa primeira festa hebraica de Levítico, no capítulo 23, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 23, e do capítulo 5, versículo 7, já se cumpriu. E a festa dos pães asmos, sem fermento, corresponde ao tempo da espera dos discípulos, da espera pela vinda do Espírito Santo. E depois, no dia do Pentecostes, para a colheita, para apresentar a colheita, o fruto a Deus é no dia 50, no dia de Pentecostes. E ainda se está vivendo na festa de Pentecostes, até que entre no reino de Deus, até o último filho e filha de Deus. Porque ainda se está fazendo o recolhimento de todo esse fruto. E luego vendrá la fiesta de las trompetas. E brevemente virá a festa das trombetas, a qual está muito próxima. E que tem que ver com Israel. E tem a ver com Israel. Donde la trompeta, la fiesta de la trompeta suena. Onde a trombeta, a festa das trombetas, na festa das trombetas, a trombeta soa em Isaías capítulo 13, versículo 27, para chamar 144 mil hebreus, mas que para a igreja do Senhor Jesus Cristo soa a trombeta da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 12 em diante. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 49 ao 58, onde diz: ante a trombeta final, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, para os crentes em Cristo, há uma bênção muito grande para este tempo final. É tempo de nós termos os nossos olhos e as nossas cabeças levantadas ao céu, levantadas ao reino celestial de Deus, ao reino no qual nascemos, no reino de Deus, no reino de Cristo, no reino ao qual pertencemos como crentes em Cristo. Estejamos apercebidos, porque de um momento a outro se completará a igreja, e de um momento a outro, Cristo na sua vinda ressuscitará aos mortos crentes nele e transformará
transformará. Aos que estivermos vivos, Él está en el trono de Dios, como él dijo, sentado a la diestra del poder de Dios. Ele está no trono de Deus, como ele disse, sentado à direita do poder de Deus. À direita de Deus está Cristo. Vocês ouviram o ditado de algumas pessoas que dizem: fulano de tal é a minha mão direita. E a mão direita de Deus é Cristo. A mão direita de Deus é Cristo. Quando a pessoa diz, fulano de tal é a minha mão direita, essa pessoa é que faz todas as coisas, é o seu administrador. Portanto, Cristo sendo a mão direita de Deus, é o administrador do reino de Deus, pelo qual ele está sentado à direita de Deus no céu. Como ele disse em São Mateus capítulo 26, versículo 64, que ele se assentaria à direita de Deus, que veriam que estaria assentado à direita de Deus. E o que está sentado no trono é quem tem o poder, é o administrador. Portanto, Deus atua por intermédio de Cristo. E exclusivamente por meio de Cristo, Deus faz o seu programa. E Cristo realiza por meio da sua igreja, atuando por meio da igreja e no meio da sua igreja. Seu programa de edad em edad, chamando e juntando a seus escolhidos e realizando o seu programa de era em era, chamando e ajuntando os seus escolhidos e colocando-os no seu corpo místico de crentes. Essa é a casa de Deus, a casa de Cristo, o templo de Cristo, o templo humano, o templo espiritual, onde Cristo, em Espírito Santo, esteve desde o dia de Pentecostes e, consequentemente, é o povo que está sob o novo pacto. Privilégio grande que tem cada crente em Cristo ao estar dentro do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Cristo está sentado no trono de Deus, como intercessor, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por cada crente em Cristo que o recebe como Salvador e que dá testemunho público da sua fé em Cristo e confessa os seus pecados a Cristo. Cristo faz intercessão pela confissão de cada crente em Cristo, para que Deus tenha misericórdia da pessoa e para que todo pedido que façamos ao Pai no nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo interceda por nós. Ou seja, tem de ser recebendo a sua palavra, crendo nela e a confessando. Ele faz intercessão pela nossa confissão. Portanto, tem de confessar o que está pedindo, seja por misericórdia, seja algum pedido. O que seja, tem de ser confessado a Cristo para que Cristo interceda e se faça uma realidade na vida da pessoa e também na minha vida. Porque Ele está sentado à direita do poder de Deus para fazer tudo
le pidamos confesándolo con nuestra boca. O que nós peçamos, crendo e confessando com a nossa boca. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Temos de conhecer todos esses detalhes do reino de Deus para sabermos como orar, como pedir e como esperar a resposta da parte de Deus, do qual estaremos estudando nas próximas ocasiões, para sabermos pedir a Deus, crendo nas suas promessas de todo o coração, estarmos conscientes do tempo em que nós vivemos e da palavra prometida para o nosso tempo, na qual veremos Cristo em Espírito Santo, cumprindo, vivificando a palavra prometida para o nosso tempo. Toda a promessa prometida para a sua igreja para o nosso tempo é o que ele estará cumprindo. Portanto, temos de vê-lo cumprindo as suas promessas para o nosso tempo. Porque é isso que ele estará fazendo neste tempo. E isso é o que ele estará mostrando à sua igreja, para usar a sua igreja e materializar tudo o que prometeu fazer à sua igreja. Cristo não está no sepulcro. Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus, à direita do Pai, no trono celestial, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por cada um de nós, em tudo o que pedimos a Deus. Hoje também estaremos comemorando a morte de Cristo. Ao tomarmos a Santa Ceia, em sua memória, para o qual estemos preparados e também estaremos para o qual estejamos preparados e também estaremos no lava-pés, no qual está tipificado que Cristo nos mantém limpos de todo pecado. Se há alguma pessoa que todavía não ha recibido a Cristo como Salvador, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesta ocasião. E estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, lhe batize com Espírito Santo e fogo, logo depois que você seja batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, para o qual pode passar até aqui na frente e estaremos orando por você. E os que estão em outras nações também podem passar aí na frente e estaremos orando por você. As crianças de 10 anos em diante também podem passar aqui na frente para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todos que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador.
Deus tem muitas pessoas em toda a América Latina, no Caribe, na América do Norte e demais nações, e está chamando-as neste tempo final para completar a sua igreja neste tempo final. A sua igreja se encontra na era de pedra angular, na era de ouro da sua igreja, na era paralela à era de ouro da primeira vinda de Cristo, que foi a era de pedra angular, com o povo do pacto antigo, e agora com o povo do novo pacto, se encontra na era da pedra angular, paralela ao tempo da primeira vinda do Senhor, allá para hacer la obra de redención y acá para hacer la obra de reclamo. E lá foi para fazer a obra de redenção e aqui para fazer a obra de reclamação. Estamos no tempo preciso para a segunda vinda de Cristo. Estamos no tempo preciso para a obra de reclamação do Senhor Jesus Cristo, como Rei de Reis e Senhor de Senhores e Juiz de toda a terra, como leão da tribo de Judá, clamando como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes, conforme Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 ao 11. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com os nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas essas pessoas que estão aqui presentes e em outros países também e que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Senhor, eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por todos vocês que vieram aos pés de Cristo nestes momentos. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma, creio na Tua primeira vinda e creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Escutei a pregação da Tua palavra, do Teu Evangelho, e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da Tua fé em mim e da minha fé em Ti. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com o Teu sangue. Que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino e quero viver eternamente contigo no Teu reino. Senhor, faça uma realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário.
en tu nombre eterno. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém Y amén. e amém. Ahora los que han venido a los pies de Cristo aquí en otras naciones, Agora os que vieram aos pés de Cristo aqui em outras nações, profundo de su alma, perguntarão desde o profundo de sua alma, do seu coração, me pueden quando podem me batizar? Porque Cristo dijo, id por todo el mundo, Porque Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. que creyere Quem crer y fuere e bautizado, for batizado será salvo. será salvo. Mas el que no creyere Mas quem não crer será condenado. será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. ¿Cuándo me pueden bautizar? Quando podem me batizar? É a pergunta desde o profundo do coração daqueles que vieram aos pés de Cristo. En esta ocasión, Nesta el ocasião, bautismo en agua o batismo na água del Señor Jesucristo, é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, siendo o qual esteve sendo obedecido por todos los que por todos os que vieram a Cristo a través a Cristo de las diferentes através das diferentes gerações cristianismo, do cristianismo, desde el día de Pentecostés desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo. y hoy les ha tocado E hoje correspondeu a vocês hacer fazerem como Cristo dijo. como Cristo disse. El que creyere y fuere Quem bautizado crer e for batizado será salvo. será salvo. Hoy le ha tocado a ustedes Hoje correspondeu a vocês, a venir porque a salvação veio a vocês esta ocasión. nesta ocasião. Pablo le dijo al carcelero, cree Paulo en el Señor Jesucristo y serás salvo, Disse y tu casa. ao carcereiro, ¿Qué debo hacer para ser salvo? quando ele perguntou, o que devo fazer para ser salvo? Le bautizó Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. del Señor E Jesucristo. nessa mesma noite, lhe batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Ahora les ha tocado a ustedes que han recibido a Cristo. E agora lhes correspondeu receber Cristo como Salvador nesta ocasião. Portanto, vocês podem ser batizados. E identificados por E, por conseguinte, serem identificados com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. y cuando es sumergido en las aguas, Quando é submersa nas águas está batismais, siendo sepultado, simbolicamente está sendo sepultada. de levantado de las aguas, E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para a vida eterna. A vida eterna com Cristo no seu reino eterno, pelo qual bien pueden ser bautizados. todos podem ser batizados. Bautice Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, y produzca produza o novo nascimento em vocês, e assim nasçam no reino de Deus, com vida eterna. nos continúe E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Bien pueden. Todos podem ser batizados. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamim Pérez para continuar e lhes indicar como fazer para se batizarem. La Santa Cena. E logo depois teremos a Santa Ceia e lava-pés. Y en cada país dejo al ministro E em cada país deixo o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. viernes. E até na próxima sexta-feira e no domingo, com a ajuda de Deus, Estaré em que estarei con ustedes. novamente com vocês. Con nosotros el reverendo José Benjamín Pérez.
Conosco o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país el ministro correspondiente. o ministro correspondente. No olviden Não esqueçam que a Jesucristo resucitado de Jesus ressuscitado e sentado de Dios. Ese ha sido à direita do poder de el Deus. estudio bíblico de esta ocasión. Esse foi o nosso estudo bíblico desta ocasião. Deus lhes abençoe e lhes guarde. Un día feliz lleno Que todos continuem desfrutando um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo ressuscitado e sentado no trono de Deus, dándonos bendiciones nos dando bênçãos desde el trono de Dios. desde o trono de Deus. Deus lhes abençoe e lhes guarde. Adelante. E adiante. Dejo con ustedes al reverendo Deixo com vocês aqui Benjamín o Pérez. reverendo José Benjamin Pérez. Bendiga y les guarde Deus lhes abençoe a todos. e guarde a todos. Agradecidos a nuestro Padre Celestial por su palabra, estaremos preparándonos para efectuar estos bautismos en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras estaremos cantando algunas alabanzas y acomodándonos las damas a este lado y los caballeros a este lado, meditando, porque una grande bendición recibiremos también en esta actividad de Santa Cena y lavatorio de pies. Nuestro hermano Félix Caro, por favor, así nos dirija algunas alabanzas.